Olá, gente, boa noite. Uma honra muito grande estar com vocês nessa noite para trazer algo muito legal para todos vocês, novas informações para ter uma linda Blumenau mais ainda. Então fique com a gente, fique grudadinho aí, que com certeza será algo muito maravilhoso, será algo muito positivo. Eu estou com a presença aqui já no estúdio, Marcos da Rosa, deputado estadual, uma pessoa fantástica, fez um trabalho pela nossa cidade, faz um trabalho pela nossa cidade de Blumenau e agora no estado de Santa Catarina, lutando para uma Blumenau melhor, lutando para uma Santa Catarina melhor. Marcos da Rosa, um prazer muito grande tê-lo aqui. Prova que você é uma pessoa do povo, isso a gente observa na tua postura, né, sempre atencioso quando solicitado. Acredito, isso que eu falo, gente, não é só eu falando, eu ouço das pessoas sobre Marcos da Rosa. Marcos, fique à vontade para se apresentar. Nelson, boa noite, uma alegria estar aqui contigo, os elogios aí que você fez à minha pessoa, na verdade são bondade sua, porque você que é um cara, eu estava comentando ali, te assistindo com a Rose, você que é um cara super gente boa, queridão, pra frente, alegre, sempre transmitindo alegria aí para as pessoas, então dizer que é uma alegria estar aqui contigo, para mim na verdade é uma grande oportunidade, tá? Obrigado de coração. Obrigado. Legal, Marcos, a honra é toda nossa, né? E com certeza os meus seguidores estão felizes demais com a presença, fique à vontade para fazer perguntas para o Marcos da Rosa aí, né? Dúvidas, curiosidade, referente a o que você tiver, fique à vontade. Com certeza a gente eu vou perguntar para o Marcos e a gente vai dar uma atenção especial. Caso não for possível responder as suas perguntas, que com certeza vai ser inúmeras perguntas, né? Pela fé, eu acredito, né? Então, mas com certeza depois eu vou estar dando uma olhadinha junto com o Marcos da Rosa e vamos responder as suas perguntas, as suas dúvidas. Você não ficará com dúvida na live de hoje. Não só hoje, mas todas as minhas lives, as suas dúvidas serão esclarecidas. Essa é meu lema, a transparência e algo para contribuir a você, ok? Marcos da Rosa, vamos lá então falar sobre um tema que poderia aqui abordar outro tema diferente, mas a gente precisa saber o que fazer, né, junto com forças positivas, as nossas autoridades e pessoas que têm em Blumenau, no nosso Brasil, que querem contribuir, que querem fazer diferença a pessoas. Seja gentil. E hoje uma figura aqui, uma autoridade, Marcos da Rosa, deputado estadual. Vamos para a primeira pergunta, Marcos. Fique à vontade para responder. Marcos da Rosa, na sua opinião, fala para a gente, o que leva uma pessoa a cometer uma atrocidade dessa que aconteceu na nossa cidade? No Brasil tem tantos casos que você fica assim pensando em encontrar respostas e a gente não consegue, né? Fala pra gente o que você fala pra gente referente a essa situação. Como você mesmo diz, realmente é difícil, é uma pergunta que não tem uma única resposta, realmente é muito difícil. Mas eu diria, e nós que estamos na vida pública, nós devemos sempre apresentar alguma resposta para as pessoas, precisamos ser resolutivos e os problemas chegam e a gente, com celeridade, mas também com serenidade, nós precisamos apresentar soluções, enfim. Primeiro dizer que não tem como não dizer que é uma pessoa que tem falta de Deus na vida, né? Alguém que tem coragem de fazer uma atrocidade dessa com uma criança indefesa, com famílias. Todos nós choramos quando soubemos o que aconteceu. Eu sou pai de 3 filhos e tenho uma menininha de 4 anos de idade, a Eloá. Então, eu abracei a minha filha e chorei. E, infelizmente, a população vai esquecendo, porque em 2021 aconteceu situação semelhante no município de Saudades. Eu me lembro que naquela oportunidade eu falei na tribuna da Câmara, enquanto vereador, apresentei uma proposta, a minha opinião a respeito do tema. E nunca vou deixar de dar a minha opinião e de fazer alguma coisa em favor. Se tiver algumas outras sugestões que sejam melhores, que essas sejam escolhidas, mas o que a gente não pode é ficar sem apresentar uma opinião para que o problema se resolva. Mas, enfim, Nelson, uma série de fatores que leva
a pessoa cometer isso? Primeiro, falta de Deus, falta de humanidade, falta de amor. Mas tem outra coisa também, a certeza da impunidade. A certeza da impunidade. Porque esse cidadão, ao meu ver, deveria, no mínimo, de ter prisão perpétua. Mas nós sabemos que nós não temos nem pena de morte, nem prisão perpétua no nosso país. Então, hoje, eu não consigo, embora nós estejamos todos empenhados em apresentar soluções que possam, alternativas, que possam mitigar esse problema, para que não ocorra novamente, enfim. Mas nós não podemos hoje afirmar que esse cidadão não vá repetir o crime. Nós não sabemos quantos anos ele vai ficar preso. E então, a certeza da impunidade também é uma situação, é algo que nós precisamos rever com urgência no nosso país. A gente sabe que isso se decide lá no âmbito federal, no Congresso Nacional, mas a gente precisa. Então, falta de Deus, algo que nós inclusive estamos trabalhando lá na Assembleia Legislativa, numa comissão que criamos de apoio às comunidades terapêuticas que cuidam de dependentes químicos. Muita gente é contra essas comunidades terapêuticas, muita gente é favorável à liberação das drogas, mas o inquérito policial aqui de Blumenau concluiu que aquele cidadão estava sob o efeito, havia consumido cocaína e bebida alcoólica. Então, uma série de fatores, como eu disse, e a sociedade tem aí, nós temos que apresentar agora mecanismos para poder mitigar esse tipo de situação e todo mundo está empenhado nisso. Legal, entendi. Estou aqui com a presença do deputado estadual Marcos da Rosa. Vamos lá, próxima pergunta. Aumentar os muros das creches e escolas vai realmente evitar possíveis situações como presenciamos em nossa cidade? Fala pra gente. Olha, Nelson, depois que aconteceu essa tragédia, surgiram uma série de informações, de sugestões, de projetos, de leis, enfim, muitas coisas. Vereadores propondo, deputados propondo, algumas leis, algumas propostas já nasciam mortas, né? Porque nós, como legisladores, nós não podemos propor nada que gere custo, que obrigue o prefeito, que obrigue o governador a fazer alguma coisa. Eu não posso obrigar, como um vereador, eu não poderia obrigar o prefeito a construir muros. Como deputado, eu também não posso obrigar um governador a construir muros, mas nós podemos sim dialogar e entrar em acordo, promover, né, o debate. Foi o que nós fizemos na Assembleia Legislativa. Os 40 deputados se debruçaram, se empenharam e nós apresentamos uma solução. Apresentamos um projeto de lei, foi aprovado por unanimidade, que criou uma série de mecanismos. Policiais reformados para as escolas estaduais, muros, né, para que o governador invista em aumentar a altura dos muros, uma cerca, que eu esqueci o nome agora, uma cerca de um objeto cortante também em cima dos muros. Então, assim, todo o mecanismo que nós apresentamos na proposta é importante, é viável. Os pais estão pedindo isso, a sociedade pede, os professores pedem. Então, eu acredito que ajuda. Tanto é que houve um depoimento, eu fiquei sabendo que aquele cidadão, não dá nem para chamar de cidadão, aquele ser, que não dá para chamar de humano, e parece que ele tinha ido em uma outra unidade educacional e aí viu que o muro era muito alto, então ele foi naquele ali. Então, ajuda sim. Aumentar o tamanho do muro, a altura, ajuda. Todo cuidado é pouco. Legal. Vamos para a próxima pergunta. Esse aqui, Marcos, foi um seguidor que mandou aqui, ó. Marcos, você acha que as leis resolverão? Ou o comportamento de toda a população que vai ter afetividade? Na verdade, assim, ela fala de afetividade, de afeto deve ser, ou efetividade. 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 Tá. Então, assim, as leis, elas... Imagine se nós não tivéssemos a Constituição da República, se nós não tivéssemos leis, se não tivesse o Código Penal, por exemplo. O problema é que o Código Penal ele é leniente, ele é muito brando. Então, um menor, um cidadão com 17 anos de idade, ele é inimputável, que se chama. Não se pode atribuir culpa a esse cidadão porque ele é considerado um menor infrator. Olha só que situação. A pena dele não é uma prisão. Se ele cometer um crime, se ele tirar a vida de um parente teu.
o crime desse menor de idade, até os 18 anos, considerado um menor infrator, e até os 12 anos ele é considerado uma criança, né? Então, se ele tira a vida de um parente teu, ele não vai para a prisão, ele vai ter uma medida socioeducativa. Se ele tiver até 12 anos, uma medida protetiva. Veja, mas um cidadão com 16 anos, ele já vota. Então, as leis são importantes, sim, nós precisamos mudar o nosso Código Penal. Então, eu não... Assim, ó, eu penso muitas coisas a respeito disso. Nós precisamos copiar países que tratam com mais severidade esse tipo de crime. E nós precisamos, sim, ter leis mais rígidas, porque depois que houve essa chacina, alguns outros delinquentes, eles estavam planejando crimes semelhantes. Por quê? Porque não ficou nenhum exemplo. As leis existem, as penas existem também para ficar. Ela tem um objetivo pedagógico. Então nós precisamos sim de leis mais rígidas para esse tipo de crime. E tem gente que fica assim, mas quando acontecer, que Deus nos livre, quando acontece, bate na nossa porta, aí a gente começa a pensar diferente. Então que Deus nos livre. Essa aqui foi uma ideia de um seguidor, gente, que colocou aqui. A ideia desse seguidor é o seguinte, né? Não seria melhor criar um concurso público para preparar guardas armados nas creches e escolas? E esses profissionais armados ter um acompanhamento psicológico e sempre passar por uma reciclagem, visto que é uma segurança, Marcos, diferenciada. Vamos estar com criança, eu acredito que, e eu pensando sobre essa situação referente a guardas nas escolas, é uma segurança diferente. Sabe, é diferenciada, é crianças, professores, né? Fala pra gente, qual a sua ideia? Nelson, quando nós falamos em arma de fogo, nós mexemos com algo que é um tabu na nossa sociedade. É cultural isso, é cultural. Sim. Por quê? Porque a gente aprende desde pequeno que arma de fogo ou ela deve estar na mão da polícia ou na mão do bandido, né? Nós temos nos Estados Unidos, por exemplo, eu inclusive pesquisei muito sobre esse tema depois de 2020 e depois de 2021, quando aconteceu aquele crime lá em Saudades, e em alguns estados dos Estados Unidos nós temos lá professores que são treinados, muito bem treinados, são exímios atiradores, e eles são chamados de anjos da guarda. E eles protegem as crianças lá. Mas vai falar de um tema desse na nossa cultura? Imagina, professor quer livros, como se uma coisa anulasse a outra. O professor pode ter acesso aos livros e vai ensinar o que está nos bons livros, porém, nada impede que um cidadão de bem ele tenha também acesso a armas. Isso é o que eu penso. Agora, veja só, quando tem um policial armado ou um guarda armado, bem treinado na frente de uma escola, com certeza é algo muito importante. É uma segurança a mais. Vamos supor que ali naquela escola, naquela creche onde aquele bandido foi, se tivesse ali um guarda armado, um policial armado, ou até mesmo alguém que tivesse o porte de arma legal, e tivesse abatido aquele cidadão, poderia ter salvado a vida daquelas crianças e com certeza ele nunca mais iria intentar contra a integridade física de ninguém. Então eu sou muito favorável. É a minha opinião, eu não fico em cima do muro, sou muito, muito favorável. Eu sou contra a arma ilegal, contra o cidadão que tem uma arma sem passar pelos requisitos, sem passar pelo que a nossa legislação determina. Inclusive, Nelson, o nosso Código Penal, ele dá a todo cidadão o direito à legítima defesa. E a legítima defesa é que você possa usar uma força proporcional à do seu agressor. Então, se um cidadão vem com uma arma na sua casa para te assaltar, uma arma de fogo, você não vai conseguir pará-lo com um estilingue. Verdade. É assim. Esse é um direito, inclusive, que o Código Penal nos garante. Sou favorável, Nelson. Legal. São Veloso, obrigado pela participação. Ela colocou assim, o que pode ser feito para melhorar a segurança pública? São Veloso perguntou, Marcos. Ô Nelson, se você olhar nas minhas redes sociais, você vai ver que, se eu não me engano, uma semana antes do que aconteceu aqui
na creche em Blumenau, uma semana antes. Eu visitei o comandante-geral de Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, inclusive o sobrenome dele também é da Rosa. Cara muito bem preparado, me recebeu muito bem. Eu fui lá pedir mais efetivo, o aumento do número de policiais militares aqui em Blumenau. Porque veja, nós temos aqui, sabe quantos policiais militares? 209. Isso eu falei inclusive no meu pronunciamento lá. Antes, eu repito, antes de acontecer. Nosso problema é que nós somos muito reativos. Nós temos que ser proativos, nós temos que nos antecipar aos problemas. Então nós temos 209 policiais para quase 370 mil habitantes. Isso dá mais de 1.750 habitantes para cada policial. Quando o que a ONU e outros institutos colocam como ideal seria um policial para cerca de 350 habitantes. Então veja como está fora e essa conta não fecha. E como eu te disse, na época, né, quando aconteceu isso, no dia e nos dias subsequentes, nós ouvimos pessoas falarem de tudo, né? Teve um político que até disse, eu vou cobrar um policial militar na frente de cada educandário. Então assim, nós temos, eu repito, 209 policiais em Blumenau. Nós temos mais do que esse número em unidades educacionais, municipais, estaduais e privadas. Me diga como, Nelson? Que milagre é esse? Então nós precisamos hoje de mais de 1.500 policiais militares no nosso estado. Então, sem dúvida, nós precisamos aumentar o número de efetivo, precisamos de mais policiais, precisamos que o governo do estado invista mais naquilo que é prioridade, e a segurança é uma das prioridades. É um direito do cidadão e um dever do estado. Então precisamos sim de mais concursos públicos, de chamar novos policiais militares. Isso não é de uma hora para outra, Nelson. Tem o concurso público, depois tem a academia que o pessoal tem que fazer, o treinamento. Isso leva, se não me engano, cerca de 6 meses. Mas nós precisamos aumentar o número de efetivo. Ontem eu estive lá no município de Imaruí e eu conversei com um policial militar reformado, porque uma proposta do governo do estado é chamar esses policiais reformados para atuarem agora nas escolas. E eu perguntei se ele tinha intenção de voltar, ele disse que não. Então, veja, essa conta não fecha, não vai ser fácil de fechar, não vai ser todo policial. Eu calculo que 50% dos policiais reformados não vão querer retornar ao trabalho. Muitos estão aposentados, estão felizes na aposentadoria e não vão retornar. Então, toda a sociedade precisa se mobilizar para nós vencermos essa situação. Quais são as propostas que podem ser feitas pela segurança das escolas? É aquilo que nós falamos, Nelson. O projeto que nós apresentamos e aprovamos lá na Assembleia Legislativa, ele é muito amplo e ele contempla tudo isso. O policial armado na frente, câmeras de segurança, o muramento, aumentar o muro, aquela escola que não tem muro para construir, colocar aquela cerca cortante em cima. Agora sim, precisa muito mais do que isso, precisa acabar com a impunidade, nós precisamos que os pais participem mais da vida da comunidade escolar, nós precisamos que os pais olhem se os seus filhos estão consumindo drogas, né, ou se não estão. E nós precisamos, tem gente inclusive que no nosso país, Nelson, a bebida alcoólica e as drogas de um modo geral são os maiores causadores de violência e de furtos, de violência doméstica, de tudo mais. Tem gente que é favorável à liberação das drogas no nosso país, Nelson. Tem gente que bate palma, que acha bonito. Pasme, vocês que estão nos assistindo aqui. Na nossa Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, na UFSC, fizeram lá a Marcha da Maconha. Olha que lindo, a Marcha da Maconha. Lá os alunos estudando, pagos com o dinheiro do contribuinte, com os impostos do cidadão que está nos assistindo agora, a Marcha da Maconha. A maconha é a porta de entrada para drogas mais pesadas. E eu repito, aquele cidadão que cometeu o crime, ele estava sob o efeito de cocaína e de bebida alcoólica. Então nós precisamos sim, nós temos nessa lei um monte de mecanismos, enfim, para impedir esse tipo de coisa. Quanto mais, melhor para nós evitarmos isso. Mas é muito mais do que simplesmente lei, do que simplesmente arma, simplesmente muro. Isso tudo é importante, mas precisamos mudar a cultura do nosso povo. Os pais precisam participar. Hoje em dia os professores têm muita dificuldade. Eu atendi na Assembleia Legislativa um professor nesses dias de um município e ele disse: Marcos, deputado, é um absurdo, a gente recebe de tudo na sala de aula. As famílias transferem todos os problemas para o professor. E às vezes ele disse que às vezes eles ficam 15, 20 minutos
esperando o pessoal se acalmar para poder começar a dar a aula. Uma das minhas propostas, inclusive, sou autor e coordenador de uma frente parlamentar de apoio às escolas cívico-militares. E tudo isso, Nelson, eu apresentei antes de acontecer isso. E tem gente que é contrário também. O militar não pode estar na escola. Você sabia que o policial militar não pode entrar para fiscalizar a Universidade Federal? Não, não pode. Olha que absurdo, não pode entrar. Né? Pode pichar, pode usar droga, pode tudo. Um policial não pode entrar lá. Então, é um absurdo. Então, nas escolas cívico-militares, o índice de violência verbal diminui quase 90%, violência física quase 90%, a evasão escolar diminui também quase 90%, tudo melhora. E tem gente que é contra isso também. Tem gente que parece, né, para algumas pessoas, quanto pior, melhor. Mas nós pensamos diferente e temos que lutar para melhorar a vida do cidadão catarinense. São situações que têm que ser revistas, né? Acho que pessoas que pensam de forma que deixa de contribuir a situações, né, que está acontecendo cada dia mais. Quanto mais cedo essas pessoas que têm pensamentos contrários cair a consciência para realmente fazer funcionar a segurança de uma forma mais ampla, mais intensa, com certeza a vida será gentil com você também, com certeza, né? Nelson, você vai estar cuidando de pessoas, né? Então, às vezes, nem tudo você deseja fazer, mediante as circunstâncias, a situação, você tem que ser radical, né? Senão a coisa pega, né? De uma forma generalizada, é o que está acontecendo, né, Marcos? Isso. Por exemplo, é natural que se a gente colocar um tema aqui para nós discutirmos, nós tenhamos opiniões diferentes. Isso é bom. Sim. É a democracia. Porém, se tem alguma coisa, como a escola cívico-militar, está dando certo, todos os índices que eu apresentei aqui. Se está dando certo, por que não ser a favor? Então são essas coisas que nós não entendemos. As drogas, ela produz inclusive doença, né, cerebral. O cidadão fica lesado. Então como que eu vou ser a favor de um troço desse? Sabe? Então é 1 mais 1, 2. Não tem como aceitar uma opinião diferente dessa. O que está dando certo não se mexe. Uma pergunta lá, vamos lá. A nossa... Muito interessante. Vai. O que poderia ser feito, uma lei para cuidar dos adolescentes, porque esse homem ele pulou um muro, né, lá e foi lá e fez a atrocidade, mas tem adolescente que entra com armas dentro da escola. Pode acontecer outra coisa pior que isso com o próprio aluno dali, né? Então teria que ter uma lei, não sei, para o deputado ali, o que poderia fazer, mas assim, na entrada desses alunos, para revistar, tipo um exército. Sim. Lá, né? O que poderia ser feito, a pergunta dele? Entendi. Deu para o diretor, deu para ouvir a fala da Marlene? Tá. Então, deputado, a Marlene diz ali, obrigado pela pergunta, a pessoa que fez aí. Então, o que dá para fazer, porque tem adolescentes que também têm alguma questão de arma, né, equipamento cortante, enfim. Então, voltamos àquilo que nós falamos. Onde está o pai desse cidadão, onde está a mãe? Então, a família é a base de tudo, viu, Nelson? Família desestruturada gera cidadão ruim para a sociedade, infelizmente. Então, veja... Tem o mecanismo também da porta que detecta metal, né? A porta giratória, alguns municípios já instalaram isso também. Essa lei que nós aprovamos, ela prevê isso também, ela dá a possibilidade do governo fazer isso. Agora, um cidadão que vai com uma faca para a escola, ele precisa ter, voltamos àquela questão da lei, né? Nós precisamos fazer alguma coisa. Ele não pode o cidadão ir dessa forma para a escola, o professor ver o problema e continuar como está. Né? Será que só depois que ele cometer realmente o crime é que se vai fazer alguma coisa, a gente vai enxugar gelo? Então nós precisamos, eu repito, mudar algumas leis, algumas normas que só se mudam lá no Congresso Nacional para tratar bandido como bandido, não como menor infrator. Verdade. Né? Olha só, Elisângela colocou assim, os pais precisam ficar atentos ao comportamento e o que os filhos estão levando para nossas escolas, né? Levando nas bolsas. Né? Então, a atenção dos pais
é muito importante. Eu tenho algumas amizades com professores, eu vejo assim, os professores também falarem sobre a ausência de alguns pais, não generalizando aqui, gente, mas alguns pais que não se importam como o filho está na escola, não, às vezes a diretora liga lá, Marcos, e para casa, e querendo o contato dos pais, às vezes, não generalizando, alguns pais, né, e não entram em contato, não procuram a escola. Então isso pode gerar alguma situação emocional dessa criança e não, enfim, não vão saber detalhes sobre essa criança, como ela está. Então o acompanhamento dos pais, escola, né, e é muito interessante, Marcos, não sei se você entendeu esse meu pensamento. Com certeza, os pais têm que participar. Imagine um filho que vai a semana toda para a escola e o pai nunca olha o que ele tem na agenda, o que ele tem na mochila. Eu fiquei assim impressionado com a professora falando para mim referente a essa situação, né? Eu sou pai, tenho uma filha, cuidei ela desde 3 aninhos, hoje está uma grande mulher, então a minha presença era intensa na escola para acompanhar e ver detalhes, né? Acho que a gente tem que ser mais amigos do que, né, pais e filhos, né? Eu acho que assim, essa amizade aproxima mais o pai, essa amizade aproxima mais a mãe, entende? Então, a figura do pai, ela é carimbada, Marcos, acredito eu, quando tem a amizade. A amizade o que é, gente? Presença, atenção, né? É isso aí, Nelson. É isso aí. E aí evita certas situações que poderiam ser evitadas. Muitas situações são acontecidas por certas pessoas sem coração, mas às vezes a ausência de alguns pais referente à sua criança, seu adolescente, seu jovem. É, né? Isso aí. E assim, para nós voltarmos ao que eu falei aqui. Veja, um adolescente de 17 anos, um marmanjo de 17 anos, que vai lá e tira a vida de uma pessoa. Nós vamos aplicar o que para ele, segundo o nosso Código Penal? Medida socioeducativa. É rir para não chorar. Então, precisamos mudar as leis também. Legal. Marcos, agora uma pergunta que está aqui do seguidor. Olha só. A creche afetada terá um acompanhamento psicológico para os profissionais, os professores que estão lá, e as crianças que vão retornar ou que estão retornando, estão tendo um acompanhamento? Como é que está? Sabe passar essa informação para a gente? Algo referente a essa pergunta? Ô Nelson, hoje mesmo, no nosso gabinete regional aqui em Blumenau, nós atendemos um grupo de diretores dessas creches que são tocadas por ONGs. Elas não são do município, portanto, elas não vão receber aquele guarda do município, que o município está colocando na frente das escolas e das creches. Elas também não são estaduais, então não vão receber lá o policial militar reformado. Então, quem vai ajudar? Então, eles foram lá me pedir ajuda para que a gente intercedesse junto ao prefeito, para que ele fizesse um convênio e contratasse, já que vai contratar um certo número, contrate mais uns 10 aí e coloque nessas creches também. E foi falado também sobre esses assuntos, eles estão fazendo. Tá? Eles estão com psicólogos, para as famílias, para os professores, a própria polícia militar se colocou, falei hoje também com o comandante da polícia militar aqui, do nosso 10º batalhão, me atendeu prontamente e disse que a polícia militar está fazendo palestras, está dando essa capacitação também para os professores, passando um pouco mais de segurança e de tranquilidade para eles, e se colocou à disposição também para reunir essas creches que são tocadas por ONGs, para que todos esses professores em algum ambiente grande, num teatro, enfim, no salão, para que a polícia militar dê, tanto para os pais, para os professores, para toda a comunidade escolar, possa instruir, possa acalmar as pessoas, possa também levar ali psicólogos, né, para ajudar as famílias. Legal. Então isso tudo está sendo feito. Show. Gente, só relembrando aqui, estou com a presença aqui da autoridade de Santa Catarina, o deputado estadual Marcos Arrosa, com um tema referente à segurança na nossa cidade e automaticamente aí o estado de Santa Catarina e o Brasil também, né? Pessoal participando aqui, Marcos, olha só, Lucas colocou, muitas das vezes falta diálogo dos pais com os filhos, né? Justamente que a gente tinha comentado ali, né? A Sandra pergunta assim, quais os principais problemas na segurança? Ela pergunta, quais os principais problemas na segurança? Nelson, nós falamos aqui, por exemplo, da falta de efetivo policial. Precisamos de mais reconhecimento aos policiais. Muita gente tem o policial como bandido, né? O policial como inimigo, o policial, como eu falei, não pode entrar na Universidade Federal. Por quê? Ele é um patrimônio público, por que ele não pode entrar?
Então nós precisamos mudar essa nossa cultura e investimento. Precisamos ter investimento. Agora é lógico, você acabou de falar, envolvimento da família também. Porque um filho tem um princípio bíblico, né, Nelson? Honrar pai e mãe para que se viva muitos anos na terra. Então se o cidadão não obedece, não honra o pai e a mãe em casa, é desobediente, xinga, às vezes quer até bater no pai e na mãe, então quem vai dar jeito nesse cidadão? Não é verdade? Verdade. Então certo sábio disse, se não me engano foi Pitágoras, educai as crianças e não será necessário corrigir os homens. No texto bíblico de Provérbios, educa o menino no caminho que deve andar e até depois de velho não vai se desviar dele. Então veja que tudo nasce na família, tudo ali na família. Princípio da honra, honrar o pai, respeitar, ficar batendo boca com o pai. Não sei quanto a ti, Nelson, se eu fizesse isso, meu amigo. Olha, lá em casa era o negócio pegava. O negócio era tenebroso. Eu acho que o diálogo, né? Eu falo nos meus vídeos. Lógico que diálogo também, né? Claro. O diálogo, os pais, filhos e pais, é isso que faz a diferença, né? E os filhos, eles espelham muito na gente, né, Marcos? Então, assim, a nossa postura, não que a gente é o super pai, né, o super filho, mas, assim, a sobrevivência, o que é? É o diálogo, é conversar. É a conversa que chega no entendimento. Com grosseria, falar com o pai, resolve nada. Com grosseria, falar com o filho, resolve nada. Então, assim, atenção, carinho, o respeito, sempre. Em todos os relacionamentos, né, Marcos? Faz a diferença, é o diálogo, né? Diálogo. Em tudo, para ter sucesso, é conversando. Então, ou seja, gritar, alterar a voz, não é legal, né? E também o momento certo para cada situação. Claro. Tem coisas que você não pode falar para o filho hoje, mesmo você está indignado, é amanhã. E vice-versa, tem coisas que você não pode falar para o pai hoje, é amanhã. Aí tem aquela frase, Marcos, que eu falo assim, a paciência é amarga, mas seus frutos são doces. Essa frase vale a pena marcar aí, gente. Ó. A paciência é amarga, mas os seus frutos são doces. Nelson, você está falando um negócio bem bacana, porque às vezes nós que estamos na vida pública, estamos na vitrine, porque quando você não está na política, por exemplo, você não tem um cargo eletivo, então você atira pedra, você critica, só critica e tal. É normal, a população tem mesmo que cobrar, tem que acompanhar, tem que fiscalizar. Quando você vira você de repente é um vereador, daí você vira vitrine. Daí eles atiram pedra em você. Então, às vezes, de forma injusta, porque a gente, como vereador, que eu era aqui em Blumenau, a gente vai lá, às vezes, numa comunidade e faz o que está ao nosso alcance. Né? Um legislador, ele não pode determinar, prefeito, manda lá uma máquina resolver o problema lá da rua. Manda asfaltar lá, manda construir uma escola. Eu não posso fazer isso. Eu posso o quê? Fazer a reivindicação, certo? E aí, às vezes, a gente vai, a gente solicita, a gente cobra, faz o papel da gente, faz um requerimento, faz uma indicação, mas eu sou legislador, eu não sou executor, eu não sou do executivo. E às vezes o executivo não foi, elegeu outra prioridade e não quis atender o pedido do legislador, do cara que foi lá, colocou a cara para bater junto com a comunidade. E daí, o cara lá da comunidade vai, prometeu e não resolveu. Mas assim, isso acontece com muitos políticos, né? Eles vão, eles fazem o papel deles. E daí as pessoas criticam. Quando a gente é dessa forma injusta criticado, porque como se a gente não tivesse feito nada, a vontade é de já revidar a afronta. Mas daí a gente tem que seguir o teu conselho. A gente tem que dormir e acordar no outro dia com mais calma, quem sabe fazer um contato e explicar, querido, é o seguinte, ao legislador cabe legislar e fiscalizar, não cabe executar. O lado humano a gente quer para ontem já, né? E às vezes, né, Marcos, internautas, a gente perde muitas coisas maravilhosas da nossa vida, né, por querer tudo já, e às vezes não é amanhã, né? Mas o importante é ter atitude para que aconteça o mais breve possível, o que tem que ser feito para a melhor vida de qualidade, né? Olha só, Marcos, Sebastião falou assim, nosso deputado vem sempre buscando uma solução para a segurança nas escolas. O grande exemplo disso é a Frente Parlamentar das Escolas Cívico-Militar. Eu acredito muito que é o melhor caminho. Deixa eu te contar uma coisa, nós estamos fazendo, depois da criação dessa Frente Parlamentar, reuniões, na verdade são audiências públicas em vários municípios. Nós fizemos uma no município de Mafra, foi muito legal. Estava um ambiente, o auditório cheio, várias autoridades, vários vereadores, policiais militares, delegados, membros da Polícia Rodoviária Federal,
presidentes de associação de moradores, enfim, não teve uma pessoa sequer que manifestou uma opinião contrária à escola cívico-militar. Nós tivemos lá uma diretora de uma escola, não lembro agora o nome da escola, que ela apresentou um resultado maravilhoso, porque a escola tinha vários problemas e depois da implantação da escola cívico-militar, tudo melhorou. Então, é exatamente isso. E tem um caráter extraordinário de prevenção. Porque quando você chega numa comunidade como a escola cívico-militar, não melhora a segurança e os índices que eu citei somente dentro da escola, mas também no entorno, na comunidade escolar. Isso é importante. Agradeço aí o Sebastião, é isso? Sebastião. Que mandou essa mensagem aí, essa observação. Legal. Gente, relembrando aqui, ó, se tiver algum empresário, enfim, quem desejar patrocinar as minhas lives, tem muitas lives que virão aqui, né, para trazer algo positivo para você. Então, se você desejar ser um apoiador das minhas lives, que com certeza será algo muito maravilhoso para você também, né? O objetivo é ser gentil com a vida, trazer algo positivo nos vídeos, para mim é algo magnífico, algo maravilhoso. Faço isso com o coração. Quem me acompanha os meus vídeos aí, desde os mais simples até os mais simples, é algo positivo para você, né? Então, o que é legal, gente, é que quando a gente faz com amor, as pessoas observam isso. O diferencial é você fazer com amor. E isso em tudo, os vídeos que eu faço aí. Então, assim, quem desejar, está o telefone na tela aí, né? O telefone é 984-985155. Você entra em contato aí, com certeza a pessoa vai dar uma atenção especial para você. E vamos, com certeza, acertar aí para tê-lo na parceria aí, junto nessa ideia de trazer algo positivo para a nossa cidade, para o nosso estado de Santa Catarina e para o Brasil aí, tá bom? Obrigado desde já pela participação. A todos vocês, amigos, seguidores, estão ao vivo com a gente aí. Estou aqui com o Marcos da Rosa, deputado estadual. Marcos da Rosa, muito bom, né, tê-lo aqui. E que legal, né, estar com você. A gente tem uma certa afinidade. É verdade. E tudo foi de uma forma natural. Tem tudo aqui, algumas perguntas aqui, mas algumas coisas acontecem aqui de uma forma natural. E os seguidores aqui participando. Gente, obrigado de coração. Talvez, gente, olha só, câmera em mim aqui, por gentileza. Talvez eu não consiga responder a todos vocês neste momento, porque a hora já está indo, né? O diretor já está dando sinal que o horário já passou aqui. Por mim, eu ficava até a meia-noite aqui, né, Marco? Mas assim, a gente tem que ir lá e finalizar a live. Mas antes de finalizar, eu quero só, rapidamente, Marcos, algumas perguntas que tem aqui também, para a gente, de uma forma resumida, Marcos, poder responder, ok? E depois a gente vai para as considerações. Por que retirar os guardas de trânsito nas entradas e saídas dos alunos nas escolas? Hoje não temos mais. Isso é fato? Isso é verdade? É que, na verdade, Blumenau optou por uma sinaleira. Vocês podem observar que tem um semáforo lá na frente da escola, então não há mais a necessidade do guarda de trânsito ter uma sinaleira, porque o guarda de trânsito estava ali para a travessia, né? Então hoje tem uma faixa de pedestres, uma faixa elevada e também, em muitas escolas, e também o semáforo que resolve isso daí. O guarda de trânsito também ele não tem arma, ele não anda armado, então para essa questão aí não resolveria o problema. Certo. Mas é claro, se tivesse a disponibilidade de um guarda de trânsito também na frente de uma escola, seria importante, mas nós também não temos um número suficiente. Entendi. Em virtude do acontecimento em Blumenau, Marcos, você acha que colocar nas entradas de creches e escolas uma entrada igual a dos bancos... claro, importante. Isso vai realmente inibir... Ajuda. Detector de metais, né? Isso vai realmente ser uma solução? Ajuda. Não é que é a solução, mas ajuda. Então, vai ajudar, vai inibir. Sim, é importante. Né? Todo obstáculo que você colocar vai realmente ser mais difícil, mais complicado. Né? E claro, com uma proteção dentro da escola também, que é isso que estão, né, para colocar também. Para finalizar, Marcos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem às famílias que estão sofrendo com essa tragédia, uma perda irreparável. Né? Eu conheço particularmente o pai de uma criança, eu presenciei o carinho com que ele tinha com essa criança. Então, para todos nós foi muito doloroso a situação, mas para mim foi muito triste também, porque eu acompanhei a dor desse pai, eu via o tamanho do carinho, eu fiz uma retrospectiva como eu era presente, procurava ser um pai presente, não um super pai, mas procurando ser o melhor, né? Então a dor para mim foi muito intensa, muito, muito grande. Ainda todos nós estamos em luto, né?
Então deixa uma mensagem para as nossas famílias afetadas com essa tragédia e para toda a Blumenau, uma palavra de motivação, de fé. Fique à vontade, o que está no teu coração, fique à vontade. Olha, Nelson, é muito difícil nós falarmos para as pessoas que tiveram uma perda irreparável, não tem palavras para expressar a dor e o sofrimento. Eu repito, sou pai de 3 filhos, eu segurei as mãos da minha esposa nos partos, eu acompanho, eu sou um pai participativo. Nelson, uma curiosidade, eu dei os primeiros banhos dos meus 3 filhos. Nossa, que legal. Da Esther, do André e da Eloá. A Esther já vai fazer 23 anos. Então, eu sou muito participativo. Todos os dias que eu saio de casa, eu fico com saudade dos meus filhos. A Esther não mora mais comigo, mas os meus filhos. Claro, a pequenininha é mais natural que a gente seja mais apegado, que a gente pega no colo e tal. Então, não dá para mensurar aqui o sofrimento da família, mas se eu posso, e se as pessoas me permitem dizer algo, continue confiando em Deus, não perca a fé, que o Espírito Santo, através das suas orações, preencha esse vazio, te dê paz para te dar um sono tranquilo e fé em Deus. Não podemos perder a fé, bola para frente, vida que segue. Vamos tomar isso como um exemplo para que a gente consiga ter o cuidado da nossa sociedade de forma mais efetiva, que foi o que disseram ali, alguém que fez um comentário, tanto na segurança, na questão da família, na questão das leis que precisam ser mais rígidas, a sociedade precisa se reorganizar. Depois, não podemos esquecer facilmente. Em 2021 aconteceu lá no município de Saudades, ninguém falava mais nisso. Agora foi aqui em Blumenau. Nós inclusive entramos com um projeto de lei lá na Assembleia Legislativa, que aquela semana que aconteceu esse crime seja lembrada no nosso estado. Para que nessa semana se fale sobre o tema, se desenvolva, para que se fale disso anualmente. E não simplesmente quando acontecer uma tragédia novamente. Porque, infelizmente, a nossa sociedade é assim. Acontece um problema, todo mundo se movimenta e alguns até tiram proveito das situações, fazem coisas aí mirabolantes, prometem um monte de coisa nas redes sociais, quando, na verdade, nós precisamos o quê? Compreender a dor e apresentar soluções. Então, que Deus abençoe e cuide de vocês e de todos nós, porque nós precisamos também dos cuidados do Senhor. Legal. Vocês ouviram aí a palavra do Marcos Arrosa, deputado estadual para as famílias e para toda a Blumenau. Marcos Arrosa, vamos finalizar essa live. Queria que você deixasse as últimas considerações finais. Sua palavra aí, fique à vontade. Nelson, Okay. nas considerações finais, eu só quero te agradecer de coração, desejar que tu continue sendo esse cara bacana. Fiquei muito feliz com o número de pessoas, o número de pessoas aí que estiveram participando. O número de seguidores também. Então, que as pessoas continuem assistindo, apoiando o Nelson, porque eu te acompanho e tu levas alegria aí para as pessoas. Legal. Que Deus continue te iluminando. Obrigado, viu? Algumas pessoas falam assim, Marcos, Nelson, você tem que escolher o que você quer ser. Você quer ser cantor? Você quer ser entrevistador? Você quer ser comediante? Modelo? Churrasqueiro, modelo, depois do cabelo, né? Esse cabelo tem que me ensinar o segredo, mas que tá assim, ficando ralo. Aí eu vou pra casa, sabe, gente? Eu vou pra casa, meus seguidores, Marcos, e eu penso, eu quero ser eu mesmo, entende? Claro, Sabe? claro. Porque o que eu tô fazendo não é atrás de fama, sucesso, dinheiro. Não é isso não é esse meu objetivo, sabe, gente? Quem me conhece particularmente sabe que eu tô falando é verdade. Quem acompanha os meus vídeos aí na íntegra sabe que isso é verdade, né? O meu objetivo é ser gentil com as pessoas dentro do que explode no meu coração, que é a motivação mesmo diante do caos, mesmo da circunstância. Deus sim, Deus ele é o nosso tudo, a nossa razão de vida. Mas, Marcos, não gerenciar os pensamentos com positividade. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar em você, certo? Então você tem que acreditar em você tem que gerenciar os seus pensamentos positivos. Todos nós temos os leões da vida para matar todos os dias. Eu tenho que acordar de manhã, Marcos, gente, e dizer, que leão que vai me enfrentar hoje? Eu não sei quem será. Às vezes será alguém mais próximo, que o que mata a gente, o que derruba a gente, é quando o leão é alguém próximo que você não esperava que aquilo lá seria um leão. Mas a vida é assim, ela te surpreende de uma forma inexplicável. Mas quando você está preparado com esse gerenciamento positivo, amor próprio,
gente, não tem para ninguém. É né? verdade. Não estou falando aqui que eu sou o super-homem, não. Eu sou que nem você. Tenho as mesmas fragilidades, tenho os meus erros. Não, eu sou uma pessoa comum. Só estou passando para você o que eu faço para superar as minhas situações, o que eu faço para matar os meus leões. Verdade. Então é isso que eu quero passar nos vídeos aqui. Que bacana. E Nelson, quando... deixa eu te fazer um Manda pedido, ver. né? Coloca o meu... Fala com o teu diretor aí, coloca o meu QR Code ali. Manda lá. Divulgar as minhas redes sociais. Vai lá. Isso, show de bola. Eu ia falar para você, Marcos, para encontrar o Marcos da Rosa, Então. o deputado Marcos da Rosa, para saber um pouquinho mais do teu trabalho. Isso. E aí? Isso. Fique à vontade, sugestões, críticas. Ok. Ali tem, nesse QR Code tem o WhatsApp, enfim, as redes sociais também. Legal. Aqui é no Instagram? Não? Isso. Todas as redes Se acessar ali no QR Code, estão todas as redes então sociais. fechou. Se quiser entrar só no Instagram, @deputado Marcos da Rosa. Marcos da Rosa, obrigado. O pessoal muito participativo. Ô, Nelson, né? calma. Deixa eu fazer mais uma coisa aqui. Manda ver. Mandar a um palavra é beijão para minha amada esposa Opa. e para os meus filhos. Show. Legal. Te amo, amor. Legal. Muito legal, né? Parabéns, Marcos. Parabéns pelo teu lindo trabalho pela nossa cidade. O Marcos da Rosa, como eu já falei, a gente se conhece há muito tempo. Acompanho o seu trabalho, né? Não só na internet, mas de ouvir falar, né? Isso que é legal, Marcos, quando você ouve as pessoas falarem, né? Então, algo positivo. Isso é muito legal. E assim estava nos comentários aqui, alguma coisa positiva aqui sobre algumas posicionamento positivo referente ao trabalho do Marcos da Rosa. Isso é muito legal, né? É o que eu falo, né, gente? Marcos, quando a gente faz com amor, as pessoas observam, né? Vai ter as pessoas que isso não vai agradar, é normal, é fato. Jesus, o que fizeram? Mataram ele. Ele fez maravilhas na terra, mataram ele. Agora você imagina, Marcos, a gente, cheio de falhas, defeitos, não somos a super pessoa, somos pessoas querendo ser melhor, somos pessoas querendo fazer a diferença na vida das pessoas. Enfim, agora você imagina Jesus que fez tudo de bom, né, para as pessoas e mataram. Então a gente não consegue agradar todo mundo. O teu trabalho, por mais que você faça com todo o amor, com todo o coração, com toda a dedicação, com a tua equipe. Até um abraço aqui à equipe do Marcos da Rosa, né, o pessoal que trabalha com o Marcos, que faz a diferença na nossa cidade, no nosso estado de Santa Catarina. Um abraço a todos vocês. Então, assim, vocês empenham com o Marcos da Rosa, eles não conseguem agradar todo mundo. Isso é normal, faz parte de uma caminhada. O importante é que pessoas estão sendo alcançadas com algo legal, o trabalho que tem feito, Marcos. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. E Nelson, fala para as pessoas aí o endereço do nosso escritório ali na Rua São Paulo. O endereço. Eu deixo para você, Marcos. Marcos, vamos lá. Fala para a gente lá, Marcos. Pessoal, o endereço? Rua São Paulo, para ficar bem fácil para você. Perto da Assembleia de Deus, perto também da Funerária Haas. Antes de chegar na prefeitura, à direita você vai ver a placa ali do escritório regional do deputado Marcos da Rosa. Você é sempre bem-vindo. Todas as segundas-feiras nós estaremos ali, como estivemos hoje, atendendo a população de Blumenau e região. Nelson, nós recebemos hoje no nosso gabinete mais de 50 pessoas. Mais de 50 pessoas nós atendemos hoje no nosso gabinete. Muito movimentado, mas é muito bom receber a população, poder encaminhar. Inclusive recebemos gente de Indaial, de Gaspar, de Ilhota. Foi muito bom e nós queremos esse contato constante com a população. E amanhã nós estaremos em Florianópolis, amanhã, quarta-feira. Legal. Marco, mais uma vez, parabéns, obrigado de coração por atender o meu convite. Sei da tua correria, o teu compromisso com a população, com Santa Catarina. E mesmo assim, né, até você veio de um compromisso, correndo para cá, para o estúdio, mas mesmo você deu o teu tempo para estar nessa entrevista e esclarecer alguns assuntos importantes para a nossa Blumenau, para a nossa Santa Catarina. Enfim, muito obrigado de coração. Obrigado, Nelson. Pela presença e que Deus continue abençoando a sua vida, amém, né, sua família, seu trabalho aí de uma forma geral. Esse é o desejo do meu coração. Obrigado. Ok? Vocês ouviram aí então, tiveram a presença aí do nosso amigo, né, blumenauense, hoje deputado estadual, né, Marcos da Rosa, ok? Olha, gente, obrigado de coração a todos vocês. Eu vejo aqui os comentários, a participação, compartilhamento, muitas pessoas aí ao vivo com a gente. Eu estou impressionado. Obrigado de coração, gente. Marcos, era isso então? É isso aí. É isso aí. Gente, para finalizar, eu quero deixar uma frase para você que está me assistindo. Tela em mim aqui. Olha só, não importa a cor do céu. A cor do céu a gente faz com os pensamentos positivos. Pensa positivo e o mais Deus faz por você. Uma semana maravilhosa, uma semana abençoada para você. Aquilo que não deu certo a semana que passou, essa semana vai dar certo. Pensa positivo. A paciência amarga, mas os frutos são doces, ok?
não deu certo, mas essa semana pode dar certo se você não desistir dos seus sonhos, se você não desistir do que você acredita. Se estão do seu lado ou não estão do seu lado, a pessoa mais importante para estar do seu lado é você mesma e Deus. E aí fechou com chave de ouro. Aí, como eu falo, é só I love you. Boa noite. Até qualquer momento eu apareço ao vivo com você.